Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao Covid-19 Palavra Pública. A pandemia provocada pelo surto epidemiológico da Covid-19 veio desencadear um problema de saúde pública à escala global. Num mundo sem fronteiras, rapidamente o vírus atravessou o planeta. 193 países, mais de 147 mil mortes e quase 2,2 milhões de casos infectados pelo novo coronavírus. Estes números têm que despertar consciências e apelar à mobilização de cada um de nós para travarmos esta pandemia. Os profissionais de saúde têm sido os heróis desta guerra mundial e sanitária. De que forma as universidades estão a preparar os enfermeiros e também os médicos para estes cenários infecciosos? O uso generalizado das máscaras pode ou não ser uma solução? Estas são algumas das reflexões que lhe propomos esta sexta-feira. Participe neste programa. Covid-19, como prevenir a contaminação? É a questão que colocamos aos açorianos. Faça-nos chegar as suas dúvidas para o 296 20 27 67. E a nossa convidada esta tarde, Carmen Andrade, enfermeira e também presidente da Escola Superior de Saúde Pública da Universidade dos Açores. Muito boa tarde, Carmen Andrade, bem-vinda ao nosso programa. É um gosto tê-la aqui connosco para também fazermos esta reflexão sobre a saúde pública e sobre todos os constrangimentos que esta pandemia está a trazer-nos. A própria Ordem dos Enfermeiros manifestou ao Ministério da Saúde toda a disponibilidade para que os enfermeiros colaborassem na linha da frente no apoio ao surto da Covid-19, sobretudo com enfermeiros especialistas em saúde comunitária e em saúde pública. Estas especialidades existem também dentro dos números ideais na região? Muito boa tarde, quero agradecer o convite da RTP Açores em estar aqui presente e a representar a Escola Superior de Saúde da Universidade dos Açores. Antes de avançar para aquilo que foi a sua pergunta, queria também dar aqui uma palavra de agradecimento e de reconhecimento público àquilo que tem sido o trabalho da RTP Açores. Tem sido um trabalho informativo, mas diria também e sobretudo formativo das populações e, portanto, agradecer em meu nome pessoal, em nome também da Escola Superior de Saúde, agradecer todo este trabalho que tem sido feito pela RTP Açores e que tem julgo eu, um grande impacto na população, nomeadamente naquilo que podem ser os comportamentos preventivos e os comportamentos que devem adotar no sentido da contenção daquela que é a nossa grande preocupação hoje, esta pandemia pelo Covid, pela situação de doença da Covid-19. Estão os Estados Unidos também nessa missão? Sim, e de facto é esta a perspectiva e esta a sensação que eu tenho ficado relativamente àquilo que tem sido o trabalho da RTP Açores e, portanto, mais uma vez o meu agradecimento e o reconhecimento por este trabalho que a RTP Açores tem vindo a fazer. Obrigada também em nome da equipa. Relativamente, portanto, à questão que coloca e à questão dos enfermeiros especialistas em saúde comunitária e saúde pública, esta é de facto uma área de especialização da enfermagem para a qual a Escola Superior de Saúde tem vindo a contribuir há alguns anos e em anos recentes para a formação de especialistas nessa área. Portanto, há muitos especialistas na região autónoma dos Açores que, de facto, têm saído da Escola Superior de Saúde e que a nós nos tem agradado imenso e nos tem dado grande apreço verificar que o seu desempenho é um desempenho que também reflete aquilo que poderá ser a qualidade do ensino realizada na Escola Superior de Saúde e, portanto, para nós isto é de facto um reforço muito positivo e é de facto muito bom. Relativamente aos enfermeiros especialistas em saúde comunitária, que é a maior parte dos especialistas que nós temos, recentemente... Têm competências específicas também, não é? Têm competências específicas e, sobretudo, competências específicas na área da saúde comunitária, da saúde pública, embora possa haver aqui alguma diferenciação de conceitos e a própria Ordem, na definição da matriz de especialidades em enfermagem, faz essa diferenciação. A saúde pública mais ligada à saúde das populações, a saúde comunitária centrada em questões de intervenção comunitária junto de comunidades mais específicas. Mas também com essa abrangência de conseguirem aplicar instrumentos de vigilância
vigilância epidemiológica num surto que também vivemos atualmente. Sim. E esta é uma área importante na área da saúde pública. Portanto, a saúde pública tem que se preocupar, sobretudo com estratégias e com a implementação de estratégias que promovam e mantenham a saúde das populações, e isto passará também pelo conhecimento do estado de saúde da população. Normalmente, a intervenção passa por uma fase de conhecer a população, diagnóstico da população, de identificação das condições de saúde dessa população, desde as condições individuais e coletivas, do todo coletivo da população, mas também das condições de recursos de saúde, condições ambientais que possam contribuir para a manutenção ou até a promoção desta saúde pública. Se os enfermeiros especialistas em saúde comunitária e saúde pública são suficientes no país, eu de facto não tenho esses dados comigo, a Ordem seguramente os terá, até porque ela faz um acompanhamento do número de especialistas, não só do número de especialistas, mas do número de enfermeiros que existem no país e também em particular na região. A verdade é que... Hoje em dia são uma grande necessidade também, tendo em conta este surto. Este tipo de enfermeiros especialistas são uma necessidade... Sim. E de facto, se temos, e tendo em conta o conhecimento que tenho relativamente a algum levantamento que se fez, se temos conhecimento que há outras especialidades que poderão ser mais necessárias, a da saúde pública não deixa de ser também uma necessidade na formação de enfermeiros especialistas na região, nomeadamente quando a região criou as chamadas unidades de saúde pública, que devem ter na sua constituição enfermeiros de saúde pública. Na história da humanidade já foram vividos em séculos anteriores surtos epidemiológicos, mas provavelmente para as gerações atuais poucos se recordam de algo que tivesse um impacto tão generalizado e tão rápido, a uma escala tão repentina a nível global. Como é que se prepara também os profissionais de saúde para uma pandemia, que neste caso foi classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, como é que se preparam no ponto de vista académico para situações que até há pouco tempo não eram uma realidade que pensaríamos que fosse possível? Bom, na verdade, e pensando no plano de estudos em particular da Escola Superior de Saúde e da Universidade dos Açores, eles têm disciplinas voltadas para estas situações. Desde logo têm uma disciplina que se chama Emergência e Catástrofe e que trata de situações de catástrofe, até porque a nossa região é ela uma região também de maior risco de catástrofes. Depois têm conteúdos específicos no plano que têm a ver com situações relacionadas com epidemias e com pandemias e com o desenvolvimento de conhecimentos e competências relacionadas com o controle da infecção, sejam elas infecções desenvolvidas no hospital, sejam elas infecções desenvolvidas na comunidade, não pensadas propriamente para uma situação desta natureza. Aliás, uma das reflexões que tenho feito é que julgo que nenhuma instituição de saúde no país, nenhuma instituição de saúde em qualquer país estaria preparada para fazer face a uma situação desta natureza, com a gravidade, com o significado, com a relevância que tem tido na nossa situação atual. Agora, será um caso de estudo para o futuro, nas próprias universidades? Sim, diria que sim, investir mais, sobretudo na gestão da crise, na gestão da pandemia, porque relativamente àquilo que são os comportamentos e às competências que eles têm que desenvolver no âmbito do controle da infecção, estes estudantes têm conteúdos e têm práticas, eles começam logo no primeiro ano a ter uma disciplina que se chama Microbiologia, Parasitologia e Controle de Infecção, que lhes dá um conjunto de conhecimentos relacionados com as características dos micro-organismos, como é que eles se multiplicam, como é que sobrevivem, quais são as características específicas deles, sejam bactérias, sejam, no caso, vírus, e que lhes
lhes permite ter um conhecimento que de alguma forma os possa abordar de forma diferente de que outro que não tenha uma formação nesta área. E para além disso, têm formação naquilo que são as chamadas práticas básicas de controle de infecção e práticas baseadas nas vias de transmissão, ou seja, quais são os comportamentos que eles têm que ter perante uma situação de infecção, seja ela uma infecção que depois se avance para uma situação epidémica e neste caso pandémica, mas tudo há uma diferença entre epidemia e pandemia, do ponto de vista científico. Sim. A pandemia diz respeito a uma situação digamos, de transmissão do vírus já numa perspectiva mundial. E até a Organização Mundial de Saúde levou algum tempo, na minha perspectiva, algum tempo a mais, em declarar a situação de pandemia quando já tínhamos o vírus a atravessar várias fronteiras. Portanto, há esta situação, de facto, a epidemia diz respeito a um contexto mais localizado, a pandemia já adquire uma dimensão... o planeta. Sim, já diz respeito a uma dimensão mundial e aí torna-se, de facto, mais assustador e mais difícil de gerir, claro. E no nosso país, ao nível continental, já estamos num nível mais avançado enquanto ameaça de saúde pública, na fase de mitigação, uma transmissão comunitária. Sim. O que isso implica também para os profissionais de saúde um outro tipo de resposta, né, numa fase comunitária em que poderão ser mais potenciais os casos suspeitos? Sim, serão mais potenciais os casos suspeitos, mas sobretudo o desconhecimento de onde é que estão os casos e como é que esses casos podem ser vias de transmissão, impedindo, dificultando aqui significativamente o modo como a cadeia epidemiológica pode ser interrompida. Porque, sobretudo, aqui o que importa é evitar que todos os elos de uma cadeia epidemiológica se mantenham intactos e assim sendo, permitem a disseminação da infecção. Ora, um dos elos da cadeia é precisamente quem é que é o portador, onde é que se encontra o vírus. Ora, se já estamos numa situação de transmissão comunitária, significa que já não conseguimos controlar todas as cadeias de transmissão e, portanto, aí perdemos o controle. Não é? Todos podem ser potenciais suspeitos. Já voltamos à conversa. Carmen Andrade, damos também a oportunidade aos açorianos, aos telespectadores que nos acompanham na televisão, mas também aos ouvintes da Antena 1, para colocarem as respectivas dúvidas e participarem também nesta reflexão. Vamos ao encontro do Paulo Almeida, dos Estados Unidos. Muito boa tarde, Paulo Almeida, seja bem-vindo. Que questão também tem para nos colocar esta tarde? Boa tarde à dona, penso que é a dona Vera, boa tarde à sua convidada, boa tarde a todo o auditório da RTP Açores. E obrigado por mais uma vez me darem esta oportunidade. Hoje vou-me tentar conter e não chorar em direto, ainda por cima. Vou tentar conseguir exprimir a minha opinião sem exprimir os meus sentimentos. Mas as emoções fazem também parte do período em que vivemos. Em primeiro lugar, gostava de dizer... Diga. As emoções fazem também parte do período em que vivemos e percebemos perfeitamente porque também nos afetam pessoalmente. Sim, nós somos animais, mas somos animais racionais. E se há algo que nos define do animal irracional, é o tacto, é o amor, é o beijo. Tudo isto nos está a ser privado. E eu acho que até nos está a ser privado de uma forma errada. Por exemplo, o logo fico em casa, eu sou contra esse logo. Sou completamente contra esse logo. Eu vou-lhe explicar porquê. O estar a motivar as pessoas a ficarem em casa de uma forma, até diria agressiva, e de uma forma bruta, indireta, estão a convidar as pessoas a ficarem mais gordas, a criarem e a desenvolverem doenças como os diabetes, como o colesterol, como problemas sentimentais, como principalmente problemas a nível do foro psíquico. Eu vou-lhe ser muito sincero, eu não respeito esta norma do fica em casa, mas respeito as outras normas que fazem com que nós tenhamos que dominar e de uma certa forma
exterminar com este vírus, que é, por exemplo, ter o cuidado de higiene. Eu tenho o cuidado de higiene, da minha higiene, mas não só da minha higiene e da higiene para com o próximo. Isto é, eu não me aproximo das pessoas, eu circulo sozinho, eu tento ao máximo sair de casa quando há menos tráfico, quando há menos pessoas. Ainda ontem, por exemplo, fui fazer a minha caminhada, só para que tenham uma ideia, fui operado há 6 semanas, tenho 12 parafusos na minha coluna cervical e necessito de andar, não posso estar fechado em casa. Eu anteontem esteve a chover e eu fiquei aqui fechado em casa, eu fiz 7 milhas dentro de casa. Parece incrível, mas é verdade, eu fiz 7 milhas dentro de casa. Eu se continuar assim fico maluco, portanto eu necessito de ar puro, eu necessito de circular, e não sou só eu, é todos nós. E deixo aqui o apelo, as pessoas podem circular à vontade, mas façam e respeitem as regras de segurança. E as regras de segurança é, quando nós formos para um local público, não nos aproximarmos de pessoas, não circularmos em grupos de 3, 4, 5 pessoas, circularmos sozinhos. Tudo isto é possível fazer sem ser preciso ficar em casa. E sem ser preciso, daqui a 2, 3 meses, a termos o vírus dominado e a sociedade está com outros problemas muito mais graves do que propriamente um vírus, que até nem é um vírus assim tão grave, porque não se propaga através do ar, só se propaga através de partículas e que ainda por cima têm que ser expelidas por uma pessoa que esteja contaminada. Para terminar e dar oportunidade a outras pessoas, gostava de dizer o seguinte: acho muito engraçado chegar a um supermercado e as pessoas estarem protegidas, isto é, as pessoas que trabalham no supermercado estarem protegidas com vidro. Mas depois, nós quando vamos à zona das frutas, as frutas estão expostas a todas as mãos. O que é lamentável. Eu acho que devia haver, por exemplo, como há daqueles jogos em que nós metemos uma moeda e sai um produto, não que nós queremos, mas aquele que quer sair, devia ser assim neste momento. Nós devíamos puxar quando se puxasse uma primeira fruta, é a primeira fruta que ficava na nossa mão e as outras ficavam fechadas lá dentro, num circuito fechado. Porque as frutas estão todas expostas, é as bananas, é as laranjas, é as maçãs. Quer dizer, estão expostas a 10 mãos, a 20 mãos, a 50 mãos por dia, então são necessárias também mais respostas. E nós não sabemos, de facto, quem são essas mãos que tocaram nessas frutas. Portanto, eu acho que devia haver um maior cuidado e uma maior inteligência das pessoas que são os responsáveis pela saúde pública, de pensarem não só num lado, mas pensarem em todo o lado, isto é, pensarem a nível global. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade que a RTP me deu mais uma vez e quero salientar mais uma vez o extraordinário trabalho que a RTP está a realizar, este extraordinário serviço público. Isto sim é televisão, isto que vocês estão a fazer chama-se televisão, isto é jornalismo, isto é seriedade. Isto vale a pena ouvir e perder tempo, e não é perder tempo, é nós dedicarmos o nosso tempo para ouvir um programa destes. Obrigado à RTP e obrigado a todos os profissionais, de norte a sul do país, de Portugal à China, aos profissionais de saúde que têm dado, a eles e às suas famílias que têm dado de tudo para que as pessoas passem uma vida um pouco melhor. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Paulo Almeida, uma vez mais também pela sua participação e também um cumprimento especial à diáspora e todos aqueles que nos acompanham no outro lado do Atlântico, que estão também a enfrentar nos dias de hoje uma situação difícil. Escutamos agora a intervenção do Eduardo Miranda. Muito boa tarde, seja também bem-vindo a este programa. Sim, muito boa tarde. Novamente, obrigada pela oportunidade que nos dão para participar nestes programas que, de certa forma, vêm tirar muitas dúvidas a muita gente. E eu queria pegar mesmo nesse assunto que é o como prevenir a contaminação. Primeiro que tudo, eu não concordo com o senhor que acabou de falar. Somos animais racionais, sim, e ele até disse que os irracionais não são capazes de dar amor, nem um carinho. É mentira. Tenho uma gata e até a gata faz isso. Eu fico triste pelo senhor até incentivar outras pessoas a caminharem, a andarem, e a minha participação é mesmo isso, é chamar a atenção de várias pessoas que basta olhar pela janela que andam a caminhar com pequenos, andam a andar de bicicleta. Quer dizer, estamos ou não estamos num estado de emergência? Outra coisa, quero agradecer muito aos profissionais de saúde que estão a dar de si
tudo e mais alguma coisa, à RTP Açores, ao nosso governo, a todas as autoridades que estão a tentar fazer o contrário do que aquele senhor acabou de dizer. Temos de estar confinados. Eu estou em casa já em isolamento voluntário há um mês, carretando várias coisas. Tenho a minha esposa com um negócio fechado. Além disso tudo, vem o stress de estarmos fechados. Nós vivemos num apartamento e temos que seguir as orientações. E é pena que basta sair para irmos fazer o que é estritamente necessário, compras, e vemos pessoas que não têm noção de nada. Eu uso máscara desde o início, desde que comecei a ver o que se passava na China. Uso luvas, não me preocupo com as frutas expostas assim e assados, porque nós depois temos que ter esse cuidado de higienização e tudo mais. Eu só peço, e porque vocês têm bastante auditório, que as pessoas fiquem em casa. Basta olhar pela janela. Eu moro num quarto andar ao pé do Parque Urbano e vejo muita gente a andar por aí. É demais. E muito obrigada pelo vosso programa. Eduardo Miranda, pela sua participação. Maria Costa, muito boa tarde. Seja também bem-vinda ao Covid-19, Palavra Pública. Boa tarde. Maria Costa, boa tarde. Boa tarde. A questão é essa, senhora. Eu sou daqui da Salga, Conselho do Nordeste. E eu sou uma senhora muito doente dos nervos. O meu marido também é muito doente dos pulmões e tudo. E a gente, eu tive consolinha, porque a mim sequer por centro de saúde, nem para a ponta da verdade a gente pode ir. Eu não sei, senhora, isto está cada vez pior. Isto é uma desgraça, senhora, e eu nunca me lembro uma coisa dessas. Eu estou em casa e eles estão passeando nas ruas e tudo, como nada falta, os grupos. Eu não sei. Isto assim vou contaminar a todos, senhora. Eu sou uma mulher de nervos, senhora, eu devo ficar tolinha. Mas está receosa, tem retempo também pela sua vida? Sim, senhora, eu estou em casa, senhor, e tudo. O meu marido estava doente, está em casa, trabalha na prisão pública. Não pode ter a coisa, porque ela é doente dos pulmões, senhora. É gente que seja uma urgência, não posso ir, porque tem morto, estou a desordem, nos hospitais, já que tenho vírus. A senhora, como é que ela passa, senhora querida? Muito obrigada, Maria Costa. Percebemos também a sua ansiedade e a situação que está também a ver. Obrigada pela sua participação. Carmen Andrade, tivemos aqui posições distintas, evidentemente defendidas por ambos, fundamentadas. O Paulo Almeida, que refere esta necessidade de ter que também para o bem-estar físico e psicológico, sobretudo, fazer os passeios devidamente protegido, mas também o Eduardo Miranda, que acha que a melhor solução é ficar em casa e as pessoas não devem sair. Tem que se chegar a um consenso para também haver aqui um equilíbrio nesta questão do ficar ou não em casa. Sim, é perfeitamente compreensível a posição de cada um, até pela argumentação que cada um fez. Esta questão do isolamento social não é fácil de gerir. Aliás, já estamos há bastante tempo em isolamento social. Eu estou numa situação de teletrabalho e, portanto, sinto também os efeitos que o isolamento social possa trazer. Mas há aqui um aspecto importante que nós temos que ter em conta e no que diz e que está diretamente relacionado com o risco da contaminação. Quando nós pensamos numa doença infecciosa e como é que ela se transmite, há 3 variáveis que são essenciais. Uma delas é a existência de os suscetíveis. O que é que isso quer dizer? E isso quer dizer, e tem relação com a última intervenção da senhora. E neste momento todos nós somos suscetíveis. E todos nós somos suscetíveis pela simples razão de que o Covid, o vírus, é um vírus desconhecido. Aparece pela primeira vez. E, portanto, qualquer um de nós ainda não desenvolveu anticorpos
para, assim como os desenvolveu já para a gripe sazonal, e esta é a grande diferença, é uma das grandes diferenças entre a gripe sazonal e a Covid, é de que em relação anterior já existe há mais de 100 anos e, portanto, as pessoas já foram desenvolvendo, o organismo, o ser humano já foi desenvolvendo a própria investigação científica já consegue dar resposta. E já consegue dar resposta não só pela questão da imunidade, mas da imunidade própria, mas também porque já existem vacinas, já existe tratamento identificado para essas situações. O Covid traz-nos aqui uma situação que é totalmente desconhecida e é este desconhecimento que nos obriga a um conjunto de medidas que se consideram que são importantes, tendo em conta o conhecimento que se tem sobre o modo como a infecção se transmite. E como eu estava a dizer, há três fatores que são aqui determinantes, que é a questão da suscetibilidade da pessoa, do hospedeiro, e que, portanto, neste momento todos somos suscetíveis, mas há mais do que outros, nomeadamente o marido desta senhora, que foi a última que nos contatou. Depois tem a exposição ao contato e a presença do micro-organismo. A verdade é que não se sabe, do micro-organismo, fala aqui no vírus, e não se sabe propriamente onde é que ele anda. Claro que em instituições hospitalares a presença, a quantidade do vírus será muito maior do que em espaços comunitários. Agora, não há dúvida que esta medida de isolamento social é uma medida necessária e importante para a contenção da disseminação da infecção. Continua a ser a mais eficaz. Sim, se nós tivermos aliada a um outro conjunto de medidas individuais de higiene que o primeiro senhor bem identificou, mas o isolamento social continua a ser uma das medidas essenciais para se fazer a contenção da disseminação da infecção, percebendo-se perfeitamente que ela trará consequências, nomeadamente o primeiro senhor julgo que falou na obesidade, e eu penso que dos efeitos que poderemos encontrar num período pós-Covid poderá ser eventualmente... O exercício físico, mas também a necessidade de apoio psicológico, como referia a Maria Costa, e muitas autarquias estão a apostar também neste serviço. Vamos escutar mais 3 intervenções esta tarde. Carlos Diogo, seja bem-vindo. Qual é a questão que também tem para nos colocar? Muito boa tarde a todo o auditório da RTP Açores. Com a aplicação das medidas do estado de emergência, foram interrompidas, como é do conhecimento de todos, diversas atividades. Gostaria de aproveitar a presença da senhora professora Carmen Andrade em estúdio para questionar para quando a previsão da conclusão do curso de enfermagem devia de ocorrer em junho do corrente ano. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigada, Carlos Diogo. Cristina Borges, seja também bem-vinda a este programa. Boa tarde. Muito boa tarde e obrigada pela oportunidade que me dão, que eu estava à espera que ela me acontecesse há vários tempos, mas não só calhou agora. Portanto, boa tarde, Vera, boa tarde, senhora enfermeira Carmen Andrade. A minha questão são várias. A primeira é que, de facto, a contenção é necessária. Calculo que muita gente não consiga estar muito tempo preso, não é fácil. Sobretudo são pessoas que são muito sociáveis e que estão habituadas a conviver com muita gente, mas aqui é um caso de saúde pública. Eu vou, por exemplo, dizer que se estivéssemos numa guerra, porque eu já estive num sítio de guerra e tínhamos de estar fechados em casa para não morrermos com as balas. E vamos pensar assim, que nos estamos a proteger a nós e aos outros. Entretanto, outra coisa que eu gostava de dizer... Espero bem que esta oportunidade seja boa. É o seguinte, eu vivo em Rabo de Peixe. Rabo de Peixe tem pessoas com muito pouca literacia. E normalmente o pessoal de saúde, os jornalistas, que têm feito um excelente trabalho de divulgação, de ensinamento, de aprendizagem. E ando muito contente porque já estava a ficar farta de ouvir muitos programas que só se falava de futebol, e agora fala-se muito de saúde, fala-se muito da prevenção, falam-se dos riscos e das consequências. Mas é preciso não termos uma linguagem tão elaborada.
É só isso. Porque há pessoas que não sabem o que é pandemia, há pessoas que não sabem o que é contenção. E, por isso, quando digo que sou de rabo de peixe, digo que sou eu não nasci cá, mas moro em rabo de peixe e sinto-me de rabo de peixe. E defendo rabo de peixe com unhas e dentes. E procuro sempre, que me é possível, procurar mudar a mentalidade das pessoas, fazer com que elas reconheçam que a escola é importante para que lá deixem estar os filhos. Porque só uma sociedade esclarecida, só uma sociedade instruída é que consegue perceber as coisas e acata mais a decisão das pessoas. Agora, é muito importante é que quer o jornalista, quer os médicos, quer a senhora enfermeira que se encontra, aproveita esta ocasião, aproveitem toda a ocasião para usarem uma linguagem mais básica, porque as pessoas que têm cursos e as pessoas que sabem, percebem tudo. Mas quem não teve a oportunidade de aprender a ler e a escrever e a contar como deve ser, como é o caso do freguesia de que eu falo, porque tenho conhecimento e sei do que estou a dizer, as pessoas não percebem. Obrigada, Cristina por Borges, isso, também às vezes têm comportamentos pela sua participação e por esta reflexão que também partilhou connosco. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada. E depois da Cristina Borges, Margarida Arruda, muito boa tarde, seja também bem-vinda. Boa tarde. Olha, estou a falar do continente e precisamente por causa de um assunto que estão aí a falar do Covid, da contenção social. Eu estou há 4 semanas sem sair de casa e aconteceu-me então o seguinte: por causa do stress eu adquiri herpes Zortex, que tem sido um sofrimento fora do comum. Eu nunca imaginei sofrer tanto, mas tanto, com este problema de pele. Apanhou-me a zona peitoral e pescoço, ombros, em bolhas de água que não rebentam. Tenho utilizado um produto Bedatine receitado pelo médico. É a única coisa que eu consigo utilizar. Portanto, as pessoas que estão em casa tenham calma, porque é preciso ter calma, estar em casa nesta situação do Covid. Uma pessoa que não sofreu nunca destes problemas de herpes e aparece-lhe agora um problema precisamente por causa desta situação, de estar fechada em casa. Eu não saí durante 4 semanas, ainda não pus os pés à rua e estou com uma fobia enorme com esta situação. Muito obrigada, Margarida Arruda, também pela sua participação. De facto, há consequências deste isolamento e às vezes os problemas psicológicos também podem ser complicados de gerir. Muito obrigada pela sua participação. Voltamos a si para percebermos aqui. Primeiro, terão que ser respostas muito breves, porque temos outros açorianos que querem participar. Para quando a reabertura do curso? O curso de enfermagem está também num formato não presencial, embora aqui com a agravante de ser um curso eminente prático, que para os alunos também deve ser difícil esta gerir. Sim, as atividades do curso mantêm-se, continuamos com aulas em regime à distância. Qual é o problema que se nos coloca? É o facto de o curso ter 50%, cerca de 50% de ensino em contextos de instituições de saúde, em contextos de prática clínica. E isso é que nos criou aqui um problema. Tivemos que fazer um processo de reordenamento do plano de estudos para evitar, para minimizar o impacto que esta situação poderia colocar naquilo que seria o percurso académico normal dos estudantes. Relativamente à finalização do curso, vamos fazer tudo e tudo está a ser feito no sentido de que o curso acabe, não poderei afirmar que vai acabar
dentro daquele que seria o percurso esperado, mas que os estudantes consigam manter a expectativa de que o curso possa acabar dentro deste ano civil, logo que o estado de emergência ou a alteração do estado de emergência assim nos permite e que as instituições de saúde nos consigam novamente acolher para realizarmos aquilo que é a formação dos estudantes nestes contextos de ensino clínico, mas que há um grande compromisso por parte da Escola Superior de Saúde, por parte dos docentes que fazem parte da Escola Superior de Saúde, de encontrar as melhores estratégias, as melhores alternativas e as melhores soluções para que o impacto... ser muito rápida. Sim. E tivemos que fazer uma adaptação rápida. Carmen Andrade, em relação também à intervenção da Cristina Borges, aqui a literacia em saúde, a descodificação de alguns dos termos e dos conceitos para que todos possam perceber, independentemente das competências. Vamos aproveitar também, uma vez que veio com alguns equipamentos, algum material de segurança, fazer precisamente essa demonstração. A questão coloca-se ao nível na região, uso ou não generalizado das máscaras e das luvas em espaços públicos fechados, com maior frequência da população, o que pode ou não trazer aqui uma sensação de falsa segurança. Mesmo para quem já usa a máscara e também reforça com as luvas, às vezes os problemas é os cuidados que devem ter ao usar estes equipamentos. Sim. Por isso, precisamente para que seja mais prático, irá demonstrar-nos os cuidados que temos que ter nesse contexto. Pronto, relativamente a esses equipamentos de proteção individual, e tenho aqui em particular o uso da máscara e da luva, da máscara e das luvas, que tem sido de facto uma controvérsia, usa máscara, não usa máscara. A verdade é que estas máscaras são sobretudo máscaras para proteção do ambiente pelo ar que é expirado de quem a usa. Não tem propriamente uma finalidade de proteção para quem usa. E na perspectiva já aqui falada de que podemos ser todos suspeitos, somos todos suspeitos e alguns portadores assintomáticos do vírus, julgo que a utilização da máscara poderá ser também uma forma, a utilização da máscara quando saímos para o exterior, quando vamos a um supermercado, pode ser uma medida com alguma eficácia na contenção. Agora, o que é importante perceber é que quando se usa a máscara, é que ela deve ser devidamente colocada. E para ser devidamente colocada, ela terá que, primeiro, abranger toda a zona do nariz e a zona da boca, chegando aqui à zona do queixo. Depois, terá que ser fixada, no caso desta, ela é fixada com elásticos, se fosse com amarras, seria amarrada em cima e no pescoço, e depois tem aqui uma zona com metal, que é precisamente para fazer a adaptação da máscara à cara, porque ela deve estar bem ajustada de forma a garantir a sua função de barreira. Depois, importante também é perceber que esta máscara não tem uma duração interna. Mas antes de ir a isso, é explicar, para depois poder continuar a falar, explicar como é que a máscara deve ser tirada. Portanto, tem que garantir que ela está ajustada, utilizei, já não preciso mais da máscara e, portanto, devo tirá-la pelas amarras. E nunca pegar na máscara por aqui. Outra coisa que é um comportamento errado é, por exemplo, eu quero falar com alguém e ponho a máscara abaixo. Portanto, uma das coisas que se deve fazer é retirar pelas amarras e imediatamente colocada no lixo. As máscaras de tecido que vão ser disponibilizadas, atenção que essas máscaras têm que ser higienizadas após a sua utilização. O próprio Governo Regional vai distribuir a partir da próxima segunda-feira 3 máscaras por cada família, com folhetos. Convém estar atento aos folhetos, porque tem indicações como é que deve ser utilizado. Sim, é muito importante que as pessoas nas suas casas leiam o folheto informativo, porque um dos princípios é, sobretudo porque ela também é de pano, é proceder à sua higienização após cada uso. E em relação às luvas? Em relação às luvas, calçá-las é muito fácil de calçar, na verdade. A questão que coloca-se agora é no retirar a luva. E quando nós retiramos a luva, uma das coisas que temos que ter cuidado é não entrar com a nossa pele livre em contato com a luva que já esteve em vários sítios. E, portanto, eu retiro uma primeira luva e mantenho
os dedos ainda com a luva anterior Para retirar a próxima. Para retirar a próxima. E, portanto, a partir daí, já estou em contato com a parte que esteve em contato com a minha mão e, novamente, deitá-la fora, mas deitá-la no lixo, não deitá-la para o chão, nem em sítios onde não devem estar. Mas deixe-me também acrescentar aqui um aspecto em relação às luvas. Atenção que as luvas podem dar uma falsa sensação de segurança. Tem que se garantir as outras regras de proteção e de Para já, a luva, a partir do momento em que eu toco em qualquer objeto, se esse objeto estiver contaminado com o vírus, ela vai ficar na luva, o que significa que eu não posso levar a mão à cara estando com a luva. Portanto, eu terei que tirar as luvas, proceder à higienização das mãos outra vez. Por isso, esta questão da luva, para mim, é das mais problemáticas pela sensação de segurança que dá às pessoas, podendo levar a que estas mesmas pessoas descurem aquilo que é muito importante, que é a higienização das mãos. E falando numa linguagem mais próxima dos telespectadores, higienização das mãos, lavar as mãos ou desinfetar as mãos. Com mais frequência possível. Isso. E a desinfecção das luvas não é eficaz, porque as luvas perdem a sua capacidade de barreira. Por isso o ideal é mesmo com água e sabão para desinfetar. Sim. Temos muitos açorianos que também querem participar neste programa. Vamos ao encontro da Helena Botelho. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Olá, muito boa tarde. Eu gostava de perguntar à senhora professora o seguinte: em qual dos lixos devemos colocar máscaras e luvas? Porque depois penso naquelas pessoas que são, não digo tão importantes como os médicos e como os enfermeiros, mas que também nos prestam um serviço enorme, que são aqueles que recolhem o lixo. Se eles poderão ou não ser contaminados ao deixar essas luvas e essas máscaras no lixo comum. Primeira questão. Segunda questão, dar um contributo. Eu não vi, mas uma amiga minha viu no mercado em Benfica, em Lisboa. À entrada estão duas, não sei se são paramédicas, se que é que são estagiárias, que oferecem desinfetante a quem entra e no fim também a quem sai para limparem as mãos. E ninguém passa de uma linha vermelha, não tocam em coisíssima nenhuma e é o dono da tenda, da barraca, que põe aquilo que a pessoa precisa. E, portanto, não há o perigo das nossas mãos estarem realmente a contaminar uma peça de fruta ou um vegetal. Por outro lado, também dizer que não consigo perceber o efeito da vacina, se naquela noção elementar de vírus é qualquer coisa, um micro-organismo que é mutável. Portanto, se ele é mutável, naturalmente daqui a uns meses já não é o mesmo. Para que é que eu vou realmente tomar a vacina? Eu, por exemplo, da gripe não tomo. Faço à moda antiga, que é abafa-te, abifa-te e adivinha-te. Nunca tomei vacina, nem espero tomar, porque não acredito absolutamente nada nela, porque é feita com o vírus da gripe do ano anterior. Muito obrigada e muito boa tarde. Obrigada também, Helena Botelho. António Rodrigues, aguardamos também a sua participação neste programa. Qual a questão que tem para nos colocar esta tarde? A minha questão, senhora, foi um casal que veio de São Miguel há poucos dias. As nossas casas estão apegadas umas às outras aqui. Gostava de saber se a senhora me explicasse o que é que se pode fazer. Ainda hoje a ambulância esteve ali e eles fazendo análises àquele senhor. O senhor pobrezinho é que vai comprar agora as compras e vai levá-las a casa. Não anda com máscara, não anda com luvas, não anda nada. A gente gostava de saber o que é que se pode fazer. Se o senhor, os outros vão de quarentena para o hotel, porque é que este senhor também não foi enquanto não fizesse as análises? Era isso. Muito obrigada, António Rodrigues. José Henrique, boa tarde, seja também bem-vindo. José Henrique? Sim. Neste caso não será o José Henrique, mas temos todo o gosto também em escutar a sua participação. Qual é a questão que tem para nos colocar esta tarde? A questão é... Eu sou idosa, vivo em casa, tenho 71 anos, o meu marido tem 75 e eu tenho um irmão que mora mais desviado daqui um bocado. E é que vai fazer a sua higiene na casa. Será que eu sou diabética? Será que eu tenho risco? Posso fazer isso?
Muito obrigada também pela sua participação. Carmen Andrade, também na sequência da sua exposição sobre a utilização das máscaras e das luvas, este lixo deve ir para o lixo doméstico, mas, se possível, também estes resíduos estarem devidamente acondicionados. Acondicionados, com certeza. Portanto, aliás, houve algumas imagens que vi nas redes sociais, que valem o que valem, não sei se de facto são verídicas ou não, em que as pessoas depositavam as luvas nos carros de compras, depositavam no chão e, portanto, não é de facto a melhor solução. O lixo deve ser acondicionado, nas nossas casas não há propriamente uma triagem de lixo como existe uma triagem de lixo nas instituições hospitalares, mas é importante que se continue a fazer o tratamento de lixo independentemente do facto de estarmos numa situação de pandemia. O lixo tem que ser devidamente tratado, não deve ultrapassar os 2/3 de capacidade do saco, ao ser colocado no contentor deve ser devidamente amarrado para evitar a contaminação do ambiente. E neste caso, quem tem doentes infectados em casa deve reforçar com mais do que um saco. Sim, para evitar de facto a ruptura do saco e a contaminação do ambiente. A questão do António Rodrigues fala aqui da proximidade da população, não é? Casas muito próximas umas às outras. A desinfecção, quer do próprio, quer do espaço envolvente, será a forma possível para garantir a segurança? Tem as câmaras e as juntas de freguesia têm desenvolvido atividades de desinfecção dos espaços. Agora, não podemos aqui viver em pânico pelo fato de o meu vizinho ter sido identificado como um caso positivo, não significa que eu também possa vir a ser um caso positivo. Até porque o que é importante aqui é que entre vizinhos, mesmo com proximidade, casa a casa, cada um tenha tido o cuidado que tem que ter a nível individual e que é da sua única responsabilidade. E voltamos outra vez às questões do isolamento, da eliminação dos contatos próximos, da higienização das mãos, da etiqueta respiratória, de todos esses cuidados que qualquer um de nós tem que ter. Portanto, eu não vou entrar em pânico se souber que o meu vizinho foi detectado, foi confirmado como caso positivo pelo fato de viver numa casa próxima dele, desde que tenham sido tomadas as medidas que devem ser tomadas relativamente aos contatos sociais. E neste momento a orientação é reduzir drasticamente os contatos sociais e manter aqueles que são estritamente necessários. Em relação também ao gel desinfetante, a lavagem com água e sabão, o sabão azul convencional, são igualmente equivalentes ao nível da desinfecção das mãos, utilizar um produto ou outro? Sim. Qualquer um deles é eficaz. Claro que esta situação da falta do desinfetante nas farmácias e nos espaços de venda desses produtos levou a que as pessoas encontrassem outras alternativas. Aqui é importante, de facto, que ou se use o desinfetante ou que se use água e sabão, e o sabão a fazer espuma. Sabão que faça espuma. Porque a constituição do vírus tem uma camada que é possível ser destruída com a presença da água e do sabão. É uma camada fosfolipídica que tem uma composição, eu vou dizer num termo mais próximo da população, tem uma camada de gordura que ela própria se desfaz perante a utilização do sabão. E, portanto, o que é importante é que as pessoas usem os desinfetantes, usem a água e sabão, fazendo-o da forma correta também e com a frequência que é necessária. Agora, entre também na participação neste programa, o Duarte Fernandes. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Olha, boa tarde às senhoras jornalistas e à senhora enfermeira. Geralmente, ou seja, a pronta questão que eu queria fazer, pronto, é a colocação das máscaras, isso tudo praticamente já foi, mas pronto, os meus pais já têm uma determinada idade e o meu pai teve uma suspeita de Covid. É evidente que veio para o hospital e à partida foi diagnosticado depois das análises e não tinha uma broncopneumonia acentuada. É evidente que ele já regressou a casa, está com soro
E o que eu digo aqui, a pergunta que eu precisava de dizer à senhora enfermeira é o seguinte: se porventura ele está em casa e se tem que usar a máscara, ou a minha mãe também tem que usar, ou porventura, não, como estão os dois, eu não tenho a presença do filho já há 2 meses, porque muita gente é contra estar em casa, e eu estou sem ver, sem tocar com os meus pais há 2 meses, e portanto para muitas pessoas ver que não estou a fazer vítima, mas temos que ter certos cuidados para ver se isso passa. E também a segunda pergunta é: vi uma reportagem no Faial na qual um veleiro vai-se reabastecer de combustível e de mercadorias, e como sou contra, como eu gosto muito de natação e gosto muito do mar, há alguém que não recolheu este lixo. Portanto, esse lixo devia ser recolhido, até por uma aventura, penso que esse lixo não fica no Faial, vem para a incineradora na Ilha Terceira. Isso seria uma boa medida, porque pôr o lixo, eles não dão ali a ninguém, e porventura levarem o lixo e deitarem esse lixo para o mar, está a contaminar o mar. Portanto, isso eram as minhas 2 perguntas. Muito obrigado pelo programa e continuação. Boa tarde. Igualmente para si, Duarte Fernandes. Maria Almeida, seja igualmente bem-vinda. Qual é também a sua questão para a reflexão desta tarde? Boa tarde à jornalista Vera e à senhora doutora Carmen. Vista a situação em que se encontra o hospital, como os alunos irão realizar o estágio, visto que a vacina só irá estar pronta no final do ano? A sua questão é se a vacina só estará disponível no final do ano? Sim. Como é que os alunos vão fazer o estágio? Muito obrigada também, Maria Almeida, pela sua dúvida. José Sousa, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo. Respondendo à vossa questão, eu gostaria só de perceber qual é a moral que líderes de um país pedem muito sacrifício aos portugueses na prevenção da contaminação, quando estão preparadas celebrações do dia 25 de Abril e não respeitam quer o aglomerar de pessoas, quer o esbanjar de dinheiros públicos numa altura como esta. Era só deixar essa questão, que deveriam deixar ou não o exemplo. Obrigado. Obrigada, José Sousa. No entanto, tendo em conta também o estado de emergência, todos estes eventos públicos estão interditos, não podem ser realizados ao abrigo dessas circunstâncias de condicionamento da nossa própria mobilidade. Por isso, se de facto existirem alguns, estão a incorrer aqui numa desobediência. Em relação à questão do Duarte Fernandes, o pai era suspeito de Covid-19, felizmente o resultado deu negativo, agora em casa para o tratamento. A máscara deve ser utilizada pelo casal como medida de prevenção ou não é necessário, uma vez que estão em isolamento agora? O caso, ele fez o teste e o caso deu negativo e tem já uma segunda prova negativa. Pelo menos uma terá, a contraprova. Já lá vão 2 meses. Às vezes custa a perceber um bocadinho aquilo que as pessoas perguntam. Não se consegue seguir toda a questão. A partir do momento que dê negativo, a pessoa não está contaminada e, portanto, é viver da forma como tem vivido durante esse tempo. Na perspectiva imaginemos que era ainda um caso suspeito. A utilização da máscara seria por parte do pai para evitar, e estou a falar na máscara que há pouco apresentei, porque as máscaras são diferentes, sim, as máscaras são diferentes e há máscaras que são especificamente usadas, que têm outra capacidade de filtração de pequenas partículas, que é o caso do Covid, do vírus que dá a doença Covid, e, portanto, estas máscaras, para evitar que eu seja contaminada, é que têm que ser usadas, que são máscaras com maior capacidade de filtração e de filtração para pequenas partículas. No caso do pai, se está já confirmado como negativo, não há aqui uma preocupação acrescida. Havendo a suspeita, porque ainda não fez um segundo teste,
poderia o pai usar a máscara que há pouco se apresentou para evitar a contaminação dos outros. Em relação à questão da vacina, está a ser feito um estudo a nível internacional precisamente para se encontrar a solução milagrosa para combater esta doença, a Covid-19, mas hoje já se apontava não o final do ano, mas o início de 2021 para ser disponibilizada à população. Até lá, todos teremos que aguardar e fazer e seguir estas normas de isolamento social e de confinamento domiciliário, porque é a única forma de prevenir também a doença. E Carmen Andrade, também nos estudos que têm sido feitos ao comportamento deste vírus e aos casos, sobretudo, que já são dados como recuperados, ganha-se imunidade à Covid-19 ou pode haver uma nova contaminação? Os estudos disponíveis não nos permitem afirmar sem margem de dúvida que se ganha imunidade. Os estudos ainda não avançaram para isso. O que dizem é que cada organismo vai desenvolvendo um conjunto de anticorpos que o tornam menos suscetível a outra infecção ou, voltando a ter outra infecção, poderá ter uma gravidade menor do que aquela que teria antes. Portanto, neste momento, a evidência científica não nos permite afirmar que existe, que o fato de ter sofrido a doença lhe dê imunidade a quem sofreu. É aguardar a questão da vacina. Também, uma vez que está aqui na qualidade de Presidente da Escola Superior de Saúde da Universidade dos Açores, os próprios alunos que estão já a finalizar o curso de enfermagem, que já estavam também a realizar um contexto muito prático do curso já na reta final, estão a voluntariar-se, estão disponíveis para poder dar este apoio no combate ao surto, como já outras universidades a nível nacional e fora do país estão também a fazer? Sim. A própria escola tem desenvolvido alguns contatos com algumas instituições de saúde, a mostrar a sua disponibilidade, também ela, para colaborar naquilo que lhe é possível colaborar. E temos já identificado um conjunto de estudantes que se voluntariaram para o efeito, para poderem colaborar naquilo que é o âmbito da sua atuação com estas instituições de saúde. É preciso que fique bem claro que os estudantes nunca poderão substituir os enfermeiros, irão dar apoio, colaboração naquilo que é ainda a capacidade de resposta deles e sempre sob supervisão. De facto, há já este grupo de voluntários que estão prontos a avançar, se assim as instituições de saúde o considerarem necessário. Acredito que as instituições de saúde neste momento ainda não sentiram esta necessidade efetiva, mas se o sentir, se vierem a sentir, continuamos aqui dispostos para definir as condições e o modo como podemos colaborar com elas na resposta a essa situação que para todos nós é desafiadora e preocupante. E também na qualidade de enfermeira, uma das coisas desta crise pode vir a mudar também a forma como os enfermeiros trabalham, porque há certos cuidados que, tendo em conta esta pandemia, tiveram que ser reajustados. Os próprios equipamentos de proteção individual, a preocupação com os estoques, a responsabilidade do profissional de saúde, do enfermeiro em particular, que tem esse contacto de proximidade com a população, vai mudar também, de alguma forma, os cuidados de saúde? Eu tenho falado com alguns colegas até sobre este assunto. Em que medida é que esta situação pode vir a alterar, não direi alterar comportamentos, poderá até alterar comportamentos, mas despertar consciências. No fundo, tudo o que hoje se pede para se fazer em relação, do ponto de vista daquilo que são a implementação das práticas básicas de controle de infecção, de práticas baseadas nas vias de transmissão, são conhecidas pelos enfermeiros. São conhecidas pelos profissionais de saúde. Aliás, todas as instituições de saúde têm a obrigação de terem comissões de controle de infecção que definem um conjunto de normas, de diretrizes que devem ser tomadas em linha de conta
na prestação de cuidados aos doentes, nomeadamente naqueles doentes em que têm infecções diagnosticadas que não a Covid. Eu acho é que a percepção de que estas medidas são de facto importantes, quer para a proteção do próprio, quer para a proteção dos outros, poderá eventualmente mudar comportamentos nesta área. Sobretudo esperemos que o faça também na população. Muito obrigada, Carmen Andrade. Foi um gosto enorme tê-la connosco esta tarde. Muito obrigada. Obrigada. Infelizmente, muitos outros açorianos gostariam também de ter participado neste programa. O nosso tempo chegou ao fim, mas estaremos de regresso na próxima segunda-feira com outro convidado e também com outro tema para que possa igualmente apresentar as suas dúvidas. Em nome de toda a equipa, obrigada pela preferência. Votos de um bom fim de semana. Não se esqueça, fique em casa, acima de tudo, proteja-se. Só assim vamos todos ficar bem. Boa tarde.